Então, com isso, né, a gente encerra essa parte referente aos católicos. Vamos passar para o terceiro grupo. Você tinha um terceiro grupo de homens que atacavam a República Velha basicamente com argumentos patrióticos. Nesse terceiro grupo era nítida assim, a predominância dos militares. Aí a situação se inverte. Né? Nesse terceiro grupo aqui, basicamente composto quase todo por militares. Acho que tem a exceção lá do Alberto Torres. Né? O Alberto Torres era civil e tinha algumas críticas bem parecidas à República Velha. Mas qual que era o argumento desses homens? Eles achavam, por exemplo, que a República Velha, a início de conversa, padecia da falta de meritocracia na formação, seleção e formação dos funcionários públicos. Isso comprometia a eficiência da máquina estatal. Por quê? Muitos juízes, promotores, professores, etc., eram designados mediante nomeação, não por concurso público. Então aí você tinha muito espaço para o nepotismo, para o favorecimento pessoal, para a incompetência, para a introdução de pessoas desqualificadas no serviço público. Eles vão dizer, Eduardo, mas até hoje você tem cargo de confiança no serviço público. Sim, mas hoje é bem menos. Naquele tempo, na época da República Velha, era muito maior o uso de cargos de confiança para preencher funções, inclusive funções que não deveriam ser preenchidas por nomeação de jeito nenhum, porque exige uma certa imparcialidade, juiz, etc. e tal. Para vocês terem uma ideia, grosso modo, naquela época da República Velha, você só tinha 3 instituições que funcionavam de maneira mais ou menos meritocrática, portanto com um grau um pouco maior de eficiência. O Banco do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e as Forças Armadas. Ou seja, eram 3 instituições que selecionavam, formavam seus quadros, majoritariamente por meio de concurso, e tinham ali suas escolas de formação, de aperfeiçoamento, então a coisa funcionava um pouquinho melhor. O Banco do Brasil, fundado pelo nosso saudoso Dom João VI. O Itamaraty, que era a aristocracia do regime, passou por uma reforma imposta ali em 1847, no tempo do Império, que tornou assim, um sistema bem rigoroso. Eles não têm noção, as pessoas hoje não têm noção do nível de dificuldade que era para ser admitido na carreira diplomática. Até hoje o concurso é difícil, mas naquele tempo era insanamente difícil. Insanamente difícil. De modo que só rapazes oriundos da creme de la creme da aristocracia, da nobreza, conseguiam passar. Tinha a prova escrita e tinha a sabatina, que era uma coisa insana. O cara era posto na frente de uma mesa de 3 diplomatas veteranos e interrogado sobre assuntos que exigiam um altíssimo grau de erudição na língua francesa, na língua inglesa, alternadamente. Os 60 ali, os caras querendo te ferrar de qualquer jeito, perguntando coisa da rebimboca da parafuseta, te pedindo para traduzir ali na hora um poema cheio de neologismo do francês para o português e vice-versa, de modo que só conseguia entrar no Itamaraty realmente aquele rapaz tinha uma educação muito refinada, ou seja, de berço mesmo. O Itamaraty era a aristocracia do serviço público. Nós podemos citar, por exemplo,
O Guimarães Rosa, né? Exatamente, o Guimarães Rosa. Ele é o arquétipo, né, desse perfil que, além de diplomata de carreira, era poeta também. Né? Inclusive, em alguns concursos do Itamaraty, de vez em quando cai aí um poema dele para ser traduzido para o francês, sem dicionário. Então, realmente, os quadros do Itamaraty, por conta da reforma aprovada em 1847, eram quadros bem qualificados. A instituição funcionava de maneira bem meritocrática. E o Exército também, principalmente em virtude da série de reformas aprovadas pelo gabinete Saquarema, que governou o país de 1841 a 1844. Né? Teve lá, eu teria que inclusive que separar depois um tempo para falar disso, né? Os 11 decretos, todos aprovados de uma vez com o parlamento fechado. Enfim, tem um livro a respeito disso, que depois eu vou indicar, se chama O Exército, a Consolidação do Império, um estudo histórico sobre a política militar conservadora. Depois eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada para quem se interessar. Mas o Exército se tornou uma força operacional de Estado, basicamente por conta da mega reforma introduzida pelo gabinete Saquarema, que governou o Brasil de 1841 a 1844. E as demais instituições já não funcionavam tão bem. Você tinha, enfim, um alto grau de desperdício, né, de nepotismo nas demais instituições. Então essa crítica aparece em alguns líderes militares que participaram da Revolução de 1930. Você percebe essa crítica aí nos livros de memórias que eles escreveram, por exemplo, no livro Dever Militar e Política Partidária, do general Estevão Leitão de Carvalho, lá nas páginas 231, 237. Outra crítica, né, que esses militares faziam à República Velha, a política migratória. Na concepção deles, a política migratória estava errada, porque o Brasil estava acolhendo imigrantes sem um esforço, um cuidado de selecionar e principalmente promover a assimilação cultural desses imigrantes. Vejam bem, não era uma crítica à imigração em si. O Brasil, na República Velha, recebeu um larguíssimo contingente de imigrantes de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão. O problema que eles viam era a falta de esforço do governo para selecionar melhor quem poderia vir para o Brasil e, principalmente, forçar essas pessoas a se adaptarem ao nosso meio, adotarem o nosso idioma e os nossos costumes. Por exemplo, nas memórias do general Pantaleão Pessoa, ele reclama aqui que lá no Rio Grande do Sul havia comunidades alemãs muito compactas que não sabiam falar português. Ele conta, por exemplo, eu participei de uma inspeção lá no Rio Grande do Sul, eu não conseguia recrutar ninguém direito, porque os rapazes, filhos de imigrantes alemães, em idade de prestar serviço militar, não sabiam o nosso idioma, o governo não fazia nenhum esforço para obrigar esse pessoal a se nacionalizar, por assim dizer. Como é que eu vou recrutar se esse pessoal nem sabe que vive no Brasil direito? Está lá no livro dele, Reminiscências e Imposições de uma Vida, nas páginas 51 e 52. Outra crítica que eles faziam era o caráter da Constituição, principalmente ao federalismo, à autonomia dos estados. Aquilo que eles consideravam uma autonomia excessiva dos estados. Você pega, por exemplo, as memórias do general Antônio Carlos Muricy, um livro intitulado Palavras de um Soldado, lá na página 21, você vai ler o seguinte, que a República Velha começou com uma Constituição importada dos Estados Unidos, e que não foi adaptada ao nosso meio, e daí resultou a proliferação do coronelismo,
né, o abandono do trabalhador, né, o liberalismo econômico e tal. Então, na cabeça deles, a autonomia excessiva dos estados, né, dificultava a formulação e execução de um plano ou de planos abrangentes destinados a integrar o país em termos de malha viária e comunicações. É fundamental na mobilização para a guerra. Eles associavam muito, né, a integração do território nacional a uma questão de segurança. Não basta o território ser do Brasil no papel. Ele tem que ser integrado e povoado, sobretudo na Amazônia e na faixa de fronteira. Então, eles olhavam, por exemplo, na história, né, quando foi a última vez que nós tivemos um plano integrado de transportes, foi no tempo do Império, né, o tal do Plano Ferroviário Fluvial, engenheiro Honório Bicalho, em 1881. Então, se a gente quiser ter novamente um plano abrangente, coerente de transportes, interligando o país inteiro, nós precisamos de uma nova Constituição que dê maior poder ao governo federal para padronizar, por exemplo, cada estado tem ferrovia com bitola de uma largura. Então, as ferrovias em Minas Gerais são de uma largura, em São Paulo é de outra largura, e isso dificulta, né, na hora de fazer o transporte, tem que ficar fazendo transbordo de um lado para o outro, enfim. Não padronizar a largura das ferrovias, padrão só para o país inteiro, nós nunca vamos conseguir construir uma malha viária, enfim, integrando de fato o território nacional, que viabilize, né, o povoamento das áreas interiores do país, ou seja, a migração de populações e investimentos pelo Brasil adentro. Por enquanto, nós estamos muito concentrados aqui no litoral. Então, quando você lê as memórias do Góes Monteiro, quando você lê as memórias dele, o Góes Monteiro citou essas memórias um ano antes de morrer, em 1955. O livro se chama O General Góes Depõe. Lá nas páginas 234, 243, ele diz isso daqui, ó. A vitória da Revolução de 30 assegurou a supremacia da União sobre os estados mais poderosos, leia-se São Paulo, estabeleceu a disciplina formal e hierárquica nas Forças Armadas, principalmente no Exército, e, enfim, deu maior autoridade ao governo federal e capacidade para resolver problemas nacionais com maior liberdade de ação, isto é, de acordo com os interesses fundamentais da nacionalidade, sem a pressão dos regionalismos desagregadores e egoísticos. Pessoal, vocês não vão entender essa birra militares ou de certos militares com o federalismo se vocês não estudarem a história do Império. Sobretudo aquele período em que pipocaram as rebeliões separatistas, a fase da regência. Vamos lembrar, a fase da regência, quando o poder foi descentralizado, ali de 1831, 34 até 1840, foi ali que pipocaram as rebeliões separatistas, que quase fragmentaram o país. Balaiada, Sabinada, Farroupilha. Então, o Exército forjou a sua identidade não só combatendo os inimigos externos, como Guerra do Paraguai, Guerra do Prata, mas também sufocando as tentativas de desmembrar o território nacional. Então, na cabeça de alguns líderes militares, o federalismo da República Velha era uma repetição daquela experiência ruim que teve na regência. O país quase se fragmentou. Então, na cabeça deles, precisava voltar para o esquema mais centralizado ali do Império, do Segundo Reinado. Como eu já disse, leiam esse livro que eu acabei de citar. Eu vou deixar o link para quem estiver interessado. Está digitalizado, né? O Exército na Consolidação do Império.
Estudo histórico sobre a política militar conservadora. Outra crítica que eles faziam à tal da República Velha. A excessiva liberdade que se dava às companhias estrangeiras. Na concepção deles, o governo dava muita liberdade para certas empresas forasteiras fazerem o que quiserem ali, o que queriam, né, no país, ou negociava contratos lesivos aos interesses nacionais. Eu vou citar apenas 2 exemplos. A questão Nabilec, que foi uma controvérsia que surgiu em 1905, quando o governo do Mato Grosso vendeu um grande pedaço de terra na fronteira para uma empresa italiana, que depois repassou para uma empresa argentina. Essa empresa argentina contratou só trabalhador estrangeiro para ficar lá, e aí isso aí gerou um certo zum-zum em alguns círculos militares. Eu tenho aqui na minha frente, por exemplo, o ofício número 132, de 4 de abril de 1928, do Estado-Maior do Exército, em que se trata dessa questão, enfim, tem que mudar a Constituição e tal, né? Teve também o tal do contrato da Itabira Iron Ore Company, ou seja, foi um contrato de concessão para a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, contrato outorgado à família Rothschild, que depois se associou a um bilionário americano, Percival Farquhar. Alguns círculos militares aí também achavam que o contrato, né, lesava os interesses nacionais, né, um contrato que dava muitos privilégios, enfim.